Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Olha, as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, com toda certeza, estão sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, porque o nosso Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha, vamos aqui novamente com a nossa programação, a Hora do Fone, abençoando a sua vida e a sua família. Olha, eu não sei de repente o que você tem passado nesses últimos dias, talvez momentos de alegria, mas talvez, quem sabe, momentos de muitas dissensões, um momento meio conturbado, um coração ferido, talvez um coração sangrando, diante das lutas que você tem enfrentado e às vezes se sentindo um tanto que isolado, sabe? Parecendo até mesmo que você está em um deserto. Olha, quando eu falo de deserto, eu começo a lembrar de uma coisa aqui. Gênesis, no capítulo de número 13, conta uma história a respeito de Abraão. Você já deve ter ouvido falar de Abraão. E ele tinha um sobrinho chamado Ló. E a Bíblia diz que naquele momento chegou o tempo em que eles deveriam se separar. Cada um tinha que ir para um canto. Não dava mais para continuarem juntos. Mas eu não tenho como explicar para você toda essa história. Mas eu quero trazer algo assim que Deus mostrou ao meu coração e eu tenho que partilhar isso com você. A Bíblia diz que Abraão chamou então ao seu sobrinho e disse: olha, você que escolhe. Você prefere ir para onde? Desse lado de cá estão as campinas verdejantes, desse outro lado o deserto. Você prefere qual? Aquele que você escolher, eu vou para o lado oposto. E cada um vai para um lado. E aí, olhando para a palavra, a Bíblia diz que Ló não pensou nem duas vezes. Foi na primeira, foi na lata, foi na bucha. E ele disse o quê? Olha, eu quero ir para as campinas verdejantes, então. Porque ele sabia que era um local de prosperidade. Ele sabia que era um local de mata nativa, era um local que, com toda certeza, tinha água, tinha mina. Então, para ele era muito mais vantajoso, porque ele tinha ali o seu rebanho, ele precisava de um local com bastante pastos, ele precisava de um local com bastante água, ele estava com, sabe, muita gente ali na sua dependência, ele tinha seus pastores. Então, na hora ele não pensou duas vezes, ele decidiu ir para as campinas verdejantes. E aí eu aprendo a primeira coisa nessa história, eu quero partilhar isso com você porque é muito lindo. O importante nessa vida, meu amigo, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. O importante nessa vida não é a sua localização. Não é o local para onde você determina ir ou estar. O que determina a vitória na vida de uma pessoa é com quem ela estará nesse caminho. E eu estou falando da pessoa bendita de Deus. Ou seja, a companhia pela qual estava com Abraão era que fazia diferença. Não é o local. Não é o local, meu irmão, onde você está. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, o momento da aridez, o momento do deserto, o momento da seca, o momento da falta de muitas coisas. Eu estou passando por um momento de seca na minha vida espiritual, pastor, na minha vida emocional, familiar, financeira, fisicamente falando. Olha, em tantos aspectos eu estou passando por um deserto. O deserto lembra de provação. O deserto, ele lembra de muitas coisas. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Porque não é fácil passar pelo deserto. Tanto que Ló entendeu aquilo que ele disse: olha, tio, Deus abençoe então. O senhor vai pelo deserto e eu vou pelas campinas verdejantes. Então, nós precisamos analisar um pouco a respeito disso e guardar no nosso coração essa realidade. Então o importante é com quem você vai estar andando no deserto.
Ou se você está nas Campinas, quem é que vai estar do seu lado nas Campinas? E aí nós aprendemos isso com Abraão. Por quê? Porque Deus estava do lado de Abraão, caminhando com Abraão, dirigindo os passos de Abraão. Então, se Ló escolhesse o deserto e deixasse Abraão ir pelas Campinas, Abraão iria crescer, prosperar, enriquecer, se fortalecer e ser uma pessoa muito bem sucedida na vida. Mas não, ele escolheu o deserto. Teve alguma diferença? Olha, eu entendo uma coisa. Com toda certeza demorou um pouquinho mais o percurso para ele chegar onde precisava. Mas a companhia que ele tinha do lado dele, que era o próprio Senhor nosso Deus, é o que garantia a vitória. É o que trazia para ele a vitória no deserto. E eu creio que Deus está também com a sua vida. No deserto é complicado, porque muitas vezes a gente pensa até que vai morrer no deserto. Olha, é tanta luta, é tanto sofrimento. É a prova de Deus para a nossa vida, para ver se nós temos condições de avançar. Tem pessoas que apenas começam a atravessar o deserto ou anda poucos quilômetros deserto afora, muitos já desistem. Desistem de Deus, desistem da vida, desistem da família, porque não suporta o calor do deserto, não suporta a escassez que há no deserto. Existem muitas pessoas que acabam murmurando no deserto. Existem pessoas que acabam se desviando de Deus no deserto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Olha, você que decidiu andar com Deus, assim como Abraão fez isso, ele optou por Deus na vida dele. Não importa se você está passando por um deserto agora, Deus está junto com você. Ele vai ajudar você a sair dessa situação, dessa crise que você está vivendo, essa crise financeira, essa crise emocional, como eu disse aqui, em tantos aspectos, é uma realidade, mas Deus ele vai te ajudar. No deserto ele vai fazer milagres na sua vida. Olha, a Bíblia diz que no deserto ele fez sair água da rocha. No deserto, Deus deu condições para que o seu povo tivesse alimento, não passasse fome. No deserto, Deus proveu para eles. A Bíblia diz que Deus sempre esteve com Abraão. Abraão não se desgrudava de Deus. Então, essa é a vontade do Pai, que você, que eu, que nós também tenhamos essa mentalidade e essa visão de que se Deus está conosco, independentemente de onde estivermos, seremos bem-sucedidos, nós venceremos na nossa vida, nós iremos ser alcançados pela misericórdia, pela bondade, pelas potentes mãos de Deus. Então que você possa colocar essa palavra na sua mente. Eu sei que não é fácil, pastor, mas é difícil, o deserto é complicado. Olha, deixa Deus te provar. Deus, ele quer te testar. Na vida é assim. Para você conseguir algo maior na sua vida, você precisa de testes. Você que já estudou, você que já se formou, você sabe do que eu estou falando. Para que se descubram o tanto de conhecimento que você tem em determinada área que você está estudando, seja no colégio ou numa faculdade, você vai ter provas. E você não pode passar essas provas para outras pessoas fazerem por você. É você mesmo que tem que fazer essa prova. A avaliação ela virá sobre você, sobre a sua vida. Assim também sou eu, assim também somos nós. Nos desertos dessa vida é uma prova. Mas é uma prova que cada um de nós temos que passar. Cedo ou tarde nós teremos que passar. Porque Deus ele quer aprovar a nossa vida. Assim como ele aprovou a vida de Abraão. E a Bíblia diz que mesmo no deserto ele se tornou muito famoso. Ele se tornou um dos homens mais ricos da sua época. Prosperando em um lugar totalmente improvável. E aí eu encerro por aqui. Talvez você esteja passando por situações na sua vida, por uma posição na sua vida que tudo
que de repente olharem para você, as pessoas quando olharem para você, eles vão imaginar isso. Olha, eu acho que não tem jeito para ele. Eu acho que não vai conseguir. Essa pessoa não vai vencer. Olha, essa pessoa, ela não adianta. Não é para ela isso. Não é para ela isso. Essa faculdade, esse sonho, esse desejo, esse objetivo, esse trabalho, esse investimento, não, ela não vai conseguir. Ela não vai muito longe. Mas olha, se você está com Deus, assim como Abraão esteve com Deus, independentemente do sofrimento em que você estiver enfrentando e passando diante desse deserto que a vida está lhe trazendo, entenda, se você está com Deus, a vitória é sua. Quando Ló entendeu isso, lá na frente ele percebeu o quanto que o tio dele foi próspero e foi abençoado por Deus. E ele percebeu que mesmo estando em um lugar de fartura, em um lugar onde tinha minas de água, em um lugar onde tinha pastos, como eu disse aqui, muita erva, muita mata, muito mato, muito verde, ele se frustrou. A Bíblia diz que em certa ocasião na vida dele, ele precisou até mesmo da ajuda e da intercessão a Deus do seu tio Abraão. Abraão orou por ele. Abraão, intercedeu por ele, foi atrás dele, quis salvar ele diante de umas situações difíceis que ele acabou enfrentando na vida. Poxa, mas ele não tinha escolhido o melhor lugar? Nem sempre o melhor lugar é o que faz a diferença. O que faz a diferença é com quem nós estaremos no lugar onde nós estamos. Ok? Guarde isso e seja abençoado por Deus. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor pela sua palavra. Quero agradecer ao Senhor por esta pessoa que tem nos assistido, que tem ouvido a nossa oração, que tem orado juntamente conosco. Então, meu Deus Todo-Poderoso, dê a ela a paz, dê a essa pessoa a unção, o fortalecimento em todas as áreas da vida dela. Olhando, meu Pai, para uma posição geográfica. Meu Deus, nós não podemos pensar de uma outra forma que não seja dessa, pela qual o Senhor, meu Deus, não está olhando para a posição, meu Deus, de onde a pessoa está naquele momento, porque a tua colocação diante de tudo é se essa pessoa, mesmo no deserto ou não, estará convidando o Senhor para caminhar com ela, para fazer parte da vida dela, assim como Abraão fez. Então que possamos entender isso e realizar a sua vontade, como o próprio Cristo disse um dia, que seja feito a sua vontade, meu Deus, assim na terra como nos céus. Então que o pão nosso de cada dia o Senhor possa nos dar a cada dia, possa abençoar a nossa vida, a nossa família. Alcance essa pessoa que ora comigo. Meu Deus, olha por o deserto dela, olha que provação que ela está enfrentando, não é de agora, meu Pai. Mas eu acredito que o Senhor há de levantar, o Senhor há de prosperar essa vida, de fortalecer a mente e a fé. Então confirma esta oração e continue abençoando a cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. Olha, muito bem, nós chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje, a hora do fone, viu? Eu sei que ficou aquele gostinho de quero mais, mas ficou assim porque você é uma pessoa inteligente e você é uma pessoa que tem escolhido o melhor de Deus para a sua vida. Então continue assim firme, tá bom? E por onde quer que você esteja, sempre convide Deus para caminhar junto com você, tá bom? Em nome de Jesus. Olha, nós nos vemos no nosso próximo programa, tá certo? Aquele forte abraço
aquele beijo no coração e até lá!